Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo e hoje a gente vai continuar a falar sobre serviços públicos. Pessoal, vocês sabem muito bem que não existem contratos administrativos por prazo indeterminado, tá certo? No entanto, gente, a Lei 8987, que fala sobre as concessões e permissões, ela não estipulou um prazo para esses contratos. O que acontece então nesse caso? Como a Lei Geral de Concessões e Permissões não previu esse prazo, então ele ficará a cargo de cada lei que tratar sobre cada serviço público específico, tá certo? Então, o prazo ele será estipulado pela lei específica que tratar sobre aquele tipo de serviço público, ok? Pessoal, e se essa lei específica também não trouxer o prazo das concessões e permissões? Nesse caso, pessoal, quem irá estipular o prazo será o próprio poder concedente. Nesse caso, o poder que delega o serviço público, ele mesmo irá fixar o prazo de duração daquela concessão ou daquela permissão, tá bom? Vocês se lembram que eu falei para vocês lá na aula de contratos administrativos que o prazo dele seria condizente com a duração dos créditos orçamentários. Então, contratos administrativos em geral têm o seu prazo limitado à vigência dos créditos orçamentários. Pessoal, isso não acontece aqui, tá certo? Por que existe essa regra da limitação do prazo em relação à vigência dos créditos orçamentários? Porque nos contratos administrativos em geral, quem efetua a remuneração é a própria administração pública. Aqui, pessoal, nas concessões e nas permissões, quem irá remunerar o particular, o concessionário, serão os usuários deste serviço público. É por isso mesmo que a duração do contrato de concessão não precisa ficar limitada à vigência dos créditos orçamentários, porque não é a administração pública que irá remunerar o particular, mas sim os usuários deste serviço público. Beleza, pessoal? Agora, só um detalhe. Esse prazo de duração, ele deve ser suficiente para que este particular possa amortizar o investimento que ele fez para que preste esse serviço público, tá certo? Deve ser longo o suficiente para que ele consiga tomar de volta todo o valor investido na prestação do serviço público, é lógico, para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo, tá certo, pessoal? Então, essa é a regrinha em relação aos prazos dos contratos de concessão e de permissão. Hoje a gente vai também falar sobre a subcontratação e a subconcessão. Pessoal, apesar de serem nomenclaturas bem parecidas, são institutos completamente apartados, ok? São completamente diferentes e vocês têm que prestar muita atenção, tem que fazer uma leitura bem detida da prova de vocês, tá certo? Eu falei para vocês que os contratos administrativos em geral, eles são personalíssimos, tá certo? Eles são intuito personae. Por isso mesmo, caso haja o falecimento do particular pessoa física ou a extinção da pessoa jurídica, o contrato, regra geral, será rescindido, ok? No entanto, pessoal, existe duas possibilidades em que essa característica do contrato personalíssimo, ela é flexibilizada. Por quê, gente? O primeiro caso se dá em relação à subcontratação, ok? Subcontratação.
No entanto, pessoal, essa característica do contrato administrativo ser personalíssimo, ela é flexibilizada em 2 casos, na subcontratação e na subconcessão. O que ocorre na subcontratação? Pessoal, nesse caso, a concessionária do serviço público, ou seja, o particular, ok? Ele subcontrata atividades acessórias, atividades complementares à prestação daquele serviço público, tá certo? Então, pensem comigo, existe a licitação, é escolhido o vencedor, é firmado o contrato de concessão, este vencedor vira concessionário, então é chamado de concessionário, então este concessionário acaba por contratar terceiros para que prestem atividades acessórias àquele serviço público prestado por ele, por esse concessionário. Aqui, gente, a relação se dá entre o terceiro e entre a concessionária, ok? É uma relação de direito privado, beleza? O terceiro contratado para atividades acessórias, ele não responde para a administração pública, mas sim para a concessionária, ok? Esta é a chamada subcontratação. E o que é, então, a subconcessão? Pessoal, neste caso, parte do serviço público é repassado a terceiros. Então, existe a licitação, é escolhido o vencedor, que torna-se concessionário. No entanto, parte desta concessão, deste serviço público, é repassado a terceiros. Quem são esses terceiros, pessoal? O que acontece? A administração pública ela pode escolher qualquer pessoa para conceder, subconceder, no caso, parte desse serviço público? Não, gente. Aqui, o subconcessionário, ele também é escolhido via licitação. Então, imagine vocês que a concessionária, ao longo da execução do contrato de concessão, veja que não terá capacidade de cumprir com o contrato por completo. Ela não conseguirá sozinha prestar todo aquele serviço público que lhe foi delegado, tá certo? Por isso, ela poderá pedir para que a administração pública subconcessione aquele serviço público para outra empresa. E essa outra empresa também será escolhida via licitação, ok? Pessoal, a relação dessa subconcessionária se dá diretamente com a administração pública. Diferente do que ocorre com a subcontratação, em que a relação se dá entre o particular e a concessionária, aqui a relação se dá entre a subconcessionária e a administração. É uma relação de direito público, ok? Essa subcontratação, ela deve ser sempre parcial e a subconcessionária, ela só irá responder perante a parte que lhe toca exercer, ok? Caso ocorra algum dano ao longo da execução do contrato, a subconcessionária só irá responder perante aquela parte que lhe é competente em exercer, ok? Ela não responde pelo serviço público por completo, beleza? Essa é a diferença entre subcontratação e subconcessão, ok, gente? Então, prestem muita atenção, beleza? Existe uma outra hipótese, pessoal, de flexibilização dessa característica de contrato personalíssimo, que está na transferência societária. O que acontece, gente? Aqui, uma empresa é declarada vencedora, então ela se torna concessionária, no entanto, os seus sócios mudam, ok? Saem os sócios antigos e entram sócios novos. Existe então a transferência societária, tá certo? A administração pública concedente, a administração pública que delegou o serviço público, deverá autorizar essa transferência societária, ok?
desde que os novos sócios comprovem a capacidade técnica que eles têm, a idoneidade financeira, jurídica, fiscal, beleza? Para o cumprimento daquele contrato. Além disso, pessoal, os novos sócios, eles não poderão fazer nenhum tipo de exigência que não esteja já firmada no contrato. Eles devem aceitar cumprir o contrato por completo, beleza? Caso isso não ocorra, pessoal, aí a administração pública irá rescindir este contrato, tá certo? Caso esses novos sócios não comprovem a capacidade, a regularidade ou não aceitem cumprir parte do contrato, aí, infelizmente, haverá a rescisão por parte da administração pública, ok? E hoje também a gente vai falar no que diz respeito à política tarifária, pessoal. Tarifa ou preço público é a expressão designada para pagamentos de natureza não tributária. A tarifa, pessoal, não é um tributo, ok? Como vocês sabem, existe o princípio da modicidade das tarifas, ou seja, elas sempre têm que se manter baixas, não devem onerar excessivamente os usuários do serviço público. Por isso mesmo, pessoal, visando manter sempre a modicidade das tarifas, o concessionário ele pode buscar outras fontes de renda além do pagamento das tarifas pelos usuários. Eu falei para vocês aqui que na concessão de serviço público são os usuários que remuneram o concessionário, ao contrário dos outros contratos administrativos que são remunerados pela própria administração pública. No entanto, gente, se a remuneração feita pelos usuários através do pagamento de tarifas for pouco, essa concessionária ela pode também procurar novas fontes de renda para a prestação daquele serviço, ok? Além disso, pessoal, essa tarifa ela deve ser cobrada de forma uniforme, ok? Deve ser cobrada da mesma forma para todos os usuários. No entanto, pessoal, existe uma regrinha prevista lá na lei que permite a cobrança diferenciada dessa tarifa caso existam custos específicos necessários para atender um segmento específico de usuários, tá certo? Então, a regra geral, a mesma tarifa é cobrada de todos, mas há possibilidade que se cobre tarifas diferentes, no caso, para atender certo segmento de usuários. Um exemplo muito básico, pessoal, que nós temos é o pagamento de meia entrada para os estudantes e também para os idosos, a gratuidade dos serviços de transporte público para os idosos, tá certo? Aí poderá existir essa diferença de cobrança. Ok, pessoal? Última informação da aula, o pedágio ele é considerado uma tarifa, tá bom? O pedágio é considerado tarifa. A aula de hoje a gente fica por aqui. Na aula que vem a gente vai continuar a falar sobre os serviços públicos. Então eu espero vocês na próxima aula. Até lá!